E ele vai para um mundo de grau 3, ele vai para um mundo de grau 3, mas ele continua no grau 6. Ele vai ser um sábio lá, ele vai ser um mestre. Ele, olha só, todo errado, mas ele é errado mesmo assim, do jeito que está. Lá ele vai pegar gente muito mais errada. Então ele vai ajudar lá, não é? Agora, se ele está num grau 6, ele pode não ir para um grau 7 ou 8, que aí ele está inadequado lá. Ele vai perturbar ou tumultuar. Mas se for por um tratamento, por um motivo lógico, justo, que esteja no contexto da lei de Deus, no contexto, nada acontece sem que Deus permita, mas se ele for num grau 6 para um mundo de grau 8, ele vai continuar no grau 6. Ele não vai reencarnar lá e passar para o grau 8 porque ele reencarnou num mundo melhor. Não. Seria como o caso, se você fosse matriculado numa universidade e você não fosse universitário, fosse do segundo grau, você vai continuar segundo grau. Lá vão ter que ver, bom, o que esse cara veio fazer aqui? Então ele vai se ajustar naquelas experiências que nós vamos fazer com ele. Então tá, ele vai participar. Ele está na universidade, mas ele está no segundo grau. Mas ele não vai, por ter sido admitido nos trabalhos da universidade, ele não vai se tornar universitário por isso. Ele vai continuar no segundo grau. Estão entendendo? Então o espírito nunca muda evolutivamente, porque passa de um mundo para o outro, de uma situação para outra. A situação do espírito, só quem muda é ele próprio. A nossa situação, só nós podemos mudá-la, com os nossos esforços. Outra, viu? Mundos venturosos. Os homens possuem bens em mais ou menos quantidade, conforme tem adquirido? Olha que lindo. Quanto mais evolui, mais o espírito se desapega dessas bobagens do mundo. Que é dele? Aqui. Quanto mais a gente evolui, mais a gente se desapega disso. Quem ama churrasco, quem adora escorregar pelas cachoeiras abaixo, quem adora beber cerveja, quem ama fazer uma farra no final de semana, vai ficar onde? Vai para um planeta que não tenha isso? Claro que não, ele vai ficar aqui. Esse é o planeta dele. E ele vai ficar aqui. Mas aqui da cólica, da diarreia, da dor de barriga, da AIDS, da câncer, dá uma porção de coisa. Dá. Mas não é aqui que você gosta? Então é aqui que você fica. E não é aqui que você fica? Então você vai ter tudo isso. Mas artrose, osteoporose, mais mal de Alzheimer, mal de Parkinson, aqui dá tudo isso. Mas eu adoro churrasco, eu adoro descer das cachoeiras, eu adoro aquela farra que a gente faz no fim de semana. Então qual é o seu mundo? É esse. Mas aqui dá esse problema? Dá. Aí ou você fica... E agora? Você larga esses gostos materiais, começa a evoluir e ser mais feliz ainda do que essa matéria te dava a ilusão de que você estava sendo feliz. Você estava sendo alegre, não feliz. Aí você vai encontrando realmente a felicidade verdadeira. Aí qual é o seu mundo? É outro, melhor do que esse. É outro, melhor do que esse. Onde lá já não está tão bruto assim, não tem essas coisas tão violentas, mas também não tem osteoporose, artrose, artrite, câncer, isso e aquilo outro, não tem. Nem aí gripe. Você vai para lá. Nem gripe. Viu que legal? Outro. Aqui. O encarnado na hora do sono pode ir ao encontro do ente querido, visitá-lo? Pode e vai. No caso, já desencarnado? Pode, vai, desencarnado ou não. Tem muita gente que a mãe está aqui, a família está aqui e o filho está na Austrália. Durante a noite estão se abraçando, nós estamos nos abraçando com o filho na Austrália e nós aqui. Se não fosse esse mecanismo do intercâmbio dos que estão com os que vão, ou dos que estão em outras partes, mesmo encarnados, a gente não suportaria, nós como espírito, não suportaríamos a reencarnação. Tanto que o homem, é cientificamente provado que o homem morre mais rápido por não dormir do que por não comer. Se botar duas criaturas no mesmo estado físico, uma fica sem comer e outra fica sem dormir, o que fica sem dormir morre muito antes do que fica sem comer. Sabe por quê? Porque o espírito não suporta, não resiste. O espírito exaure, esgota o tônus vital, a vitalidade, porque ele não suporta. É como um animal ágil, um cavalo violento, bravo, amarrado num pau que ele sacode até que ele arrebenta aquilo. Nós não suportamos. Por quê? Porque nesse desprendimento que sabiamente está estabelecido na vida, para que durante o sono ou o sonho a gente ultrapasse essa barreira que nos prende, isso nos reconforta, nos recupera. Por que a morte no primeiro dia é um trauma? Na primeira semana é uma coisa horrível, depois as coisas vão se acertando. Quem aqui ainda não perdeu um ente querido? Todos nós. Isso no dia que aconteceu para nós foi um trauma. Foi um problema. Mas hoje a gente pensa no mesmo problema sem trauma. Por quê? Porque nós já nos acertamos com isso, por esses contatos que nós temos durante o sono, durante o sonho. Nós nos abraçamos, nos beijamos, nós conversamos, nós confabulamos, nós nos reunimos e daqui a pouco nós estamos lá. E se eles estiverem aqui? Aí inverte. Eles aqui,
vão se ligar a gente lá. E nós lá vamos ligar ele aqui. Isso é perfeito, gente. Olha, há 20 anos passados, quem falava em internet? Acho que 20, né, homem? Até menos. Quem falava em internet? Ninguém. Quem achava que aqui da Austrália o sujeito podia se comunicar aqui no Brasil instantaneamente, ou de Tóquio aqui no Brasil instantaneamente? Hoje isso não é coisa de criança, brinquedo de criança. A comunicação está globalizada, instantânea. Instantaneamente você se liga a qualquer ponto do planeta, manda uma foto ou manda a sua imagem para qualquer ponto do planeta. Ora, nós atrasados do jeito que somos, com essa inteligência ainda rudimentar do jeito que é, no planeta Terra já fizemos isso, por que razão, no esquema de Deus, supremo amor, iria permitir que aqui nós fôssemos parentes e nos amássemos, tivéssemos amor extremo um pelo outro, e depois nós rompêssemos e não fosse mais possível esse contato? Por que não? Se nós nos comunicamos quando vivos, por que não nos comunicaríamos quando mortos? O corpo, né? Por que não? E a internet já deu mostra disso. Nós temos no universo uma internet, cujo veículo de conexão é o fluido cósmico universal, que a ciência confirma. Todo o universo é imerso num fluido cósmico. A física quântica, portanto, diz que se você virar um dispositivo aqui, você vira ele em todo o universo instantaneamente, numa conexão de tudo com tudo. Questão número 33 do Livro dos Espíritos. É por isso que vos digo que tudo está em tudo. Os Espíritos estão revelando tudo isso, é simples. Não pense que precisa ser doutor para entender isso. Não, não. Precisa ter coração, bom senso, tranquilo. E vir para Deus, sempre para Deus, não para a igreja, nem para centro. Deus. É simples de se entender isso. Não é complicado. Não tem que ser doutor, orador ou sábio para saber isso, para entender isso. É simples. Então, a comunicação através do sono é essa faculdade de intercâmbio universal que nós detemos. Viu? Tem duas perguntas aqui. Gay pode dar passe no centro friburguense? O que o Espiritismo diz do casamento gay? Não é que é? Duas perguntas complicadas. Quem pode dar passe? Quem pode? O gay. Quem? Uma pessoa gay. Ah, gay. Complicação. O que o Espiritismo diz do casamento? Gay, homossexual, tudo isso aí é um distúrbio de comportamento. Alcoólatra, fumante, mentiroso, invejoso. Nós temos todos esses defeitos. O gay é um deles. O homossexualismo é um deles. É um deles. Mas tem muito homossexual mais honesto, honrado e respeitável e confiável do que um heterossexual safado, sem caráter, mau caráter. Tem. Então nós não estamos em julgamento pelo que nós fazemos de determinados defeitos. Então o homossexual, o gay, ele tem um dos defeitos e não tem às vezes uma opção de outros que nós temos. Ele não é invejoso, não é orgulhoso. Ah, mas se isso pega e o mundo se transforma, casamento gay. Claro que isso não vai acontecer pela própria força da natureza. A força da natureza impera sobre tudo. Então a força da natureza estabelece a regra da perpetuidade das espécies e dos seres. As coisas só se reproduzem porque existe o macho e fêmea. Então a força da natureza é essa. Agora, a força do livre-arbítrio pode quebrar essa força momentaneamente, por determinado período. Lá diz, os espíritos podem atravancar o progresso? Não, pode atrapalhar. Não estou dizendo em relação aos gays, mas em relação a todos nós. Podemos atrapalhar, não atravancar. Então, a força da natureza impede que isso seja um distúrbio geral, um distúrbio planetário. Porque aí nós não teríamos mais a reprodução da espécie humana. Casamento gay, duas pessoas do mesmo sexo. Isso contraria as regras da natureza. A natureza está estabelecida dessa forma. E o espírito? O espírito, quando reencarna num corpo masculino, ele tem a obrigação, o dever de desenvolver as tendências, as energias e as ações masculinas. Isso é força também da natureza. O espírito, quando reencarna num corpo feminino, ele tem a obrigação, o dever e a colocação no processo da natureza de desenvolver o processamento feminino. E ambos de desenvolver o processamento reprodutivo. Isso é da natureza e isso predomina. Isso vai predominar sempre. Seria, só para dar o exemplo de que o casamento gay não é o natural,
Isso aí é de se analisar, que se todo mundo fosse gay, então a humanidade acabaria. Mas isso não vai acontecer. Ser gay, ser homossexual, isso é uma opção. É um distúrbio de comportamento, claro. Mas não é um crime, é um erro, segundo as regras da natureza. Mas isso não está condenando ninguém por isso. Todos nós temos o direito de errar. Todos nós temos o direito de errar. E todos nós temos o dever de respeitar. A todos. Eu quando fazia faculdade, numa cidade longe daqui, eu usava lá, jantava num restaurante, em que o rapaz do restaurante, o pai dele, o dono do restaurante, era espírita. E o filho, que era nosso amigo, fez até palestra aqui uma vez, eu trouxe ele para fazer palestra aqui, ou no Caminheiros, não sei. Acho que eu estava no Caminheiros naquela época. Então, ele dizia o seguinte: ó, Zé Manuel, aqui a gente tem que aprender a respeitar o direito dos outros errarem. Porque eu sei que me pede uma cachaça. Eu sei que ele não deu, mas eu não posso dar um sermão nele para você não deve tomar cachaça, 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 ele vai embora para outro lugar. Eles fecham o restaurante dele. Então ele falou, eu tenho que respeitar o direito dos outros errarem. Então nós todos temos que nos respeitar o direito de nós errarmos. E nós não somos do corpo, nós estamos no corpo. O indivíduo que é homossexual num corpo de hoje, ele não vai ser amanhã ou depois, ele vai se acertar. Ele vai se acertar. Assim como se nós somos egoístas, vaidosos, orgulhosos, metidos hoje, nós vamos nos acertar. O sofrimento, as circunstâncias da vida vão nos fazer acertar. O casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, em termos físicos, é contrário às regras da natureza. Mas as sociedades conjugais, em termos patrimoniais, isso é natural, isso é normal, isso já existe. Assim como o indivíduo pode fazer uma sociedade anônima ou uma sociedade limitada, pode se juntar com outras pessoas para desenvolver atividades para conquistar patrimônio, você pode se juntar um com o outro civilmente para constituir patrimônio, para constituir bens materiais. Isso a lei já prevê. Agora, o casamento é uma normalidade em termos biológicos, em termos físicos, em termos éticos, é uma normalidade. E isso os próprios gays sabem disso. Mas não importa, isso não vai condenar, ninguém vai para o inferno por isso. Muitos de nós, às vezes, vamos pela inveja primeiro do que alguém porque estaria sendo aí homossexual. Isso o Espiritismo resolve isso. O Espiritismo resolve isso. Todos nós vamos ser santos um dia. Todos nós vamos ser perfeitos. Larguem tudo isso e venham correndo para Deus. Deus não sabe disso? Que Deus é esse que não teria uma solução para tudo isso? Claro que sim. Nós não temos o antivírus no computador nosso? Para evitar que ele tenha mal, que ele seja contaminado? Por que Deus não botou um neurônio a mais na gente, uma célulazinha a mais, para resolver todos os problemas? Porque nós temos o direito de ter problemas. E são os problemas que vão nos trazer os sofrimentos. E são os sofrimentos que vão mexer com a nossa alma. E essa mexida da alma que vai nos fazer mudar de rumo, até nós acertarmos. Não fiquemos de olho para julgar o defeito dos outros. Vamos aumentar a lente para julgar os nossos defeitos e resolvê-los. Tá bom? Não é fácil de entender? Eu acho que é fácil de entender. É como diz Valéria, é realmente uma doutrina extraordinária esse espiritismo. Vamos lá, tem mais? Viu? Vamos lá. Muito obrigado. E vejam, parece que eu nem estava gripado. Eu estava na cama, eu vim aqui. Quando deu aquele temporal, eu estava levantando. Eu falei, meu Deus, agora eu vou morrer. Vai ser a última reunião da minha vida. Eu vou fazer a reunião e vou morrer. Pois olha, eu não dei uma tosse, eu estava tossindo, não tossi nenhuma vez. Não dei. A coriza, eu estava com a coriza, eu estou cheio de lenço de papel nos bolsos. Estou aqui, eu estou cheio de papel, cheio de armação, porque eu falei, hoje vai ser uma tragédia. Viu que maravilha? Viu que o meu jeitinho faz bem a gente? Olha, fiquem todos com Deus, continuem estudando, pesquisando, bolando e vamos cuidar das nossas vidinhas, não é bom? Isso aí. Que Deus nos abençoe e até a próxima.